Programa Jesus e Luz. Oferecimento. Você que vai construir ou reformar, não deixe de conferir as ofertas que só a loja do Ceará Materiais para Construção lhe oferece. Telhas, portas, tijolos, cimento, cal, areia, pisos de vários modelos e outros acessórios. A loja do Ceará fica na Rua Borba Gato 556, no Recreio dos Bandeirantes. E o telefone é o 3551-6589. Ceará Materiais para Construção. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. Evangelho de luz, Evangelho de Evangelho, perdão, Evangelho, perdão, Evangelho, Jesus, Evangelho, és a minha salvação. Olá, internautas amigos. Estamos aqui com o Dr. Rodolfo Moraes Silva no programa Jesus e Luz. O Dr. Rodolfo ele é especialista em clínica médica, atua na área de dor e cuidados paliativos. Ele é presidente da AME, Associação Médica Espírita de Franca. Muito obrigado pela presença, Dr. Rodolfo. A gente fica muito feliz de contar com a sua presença aqui. Obrigado. Então, para começar, eu quero perguntar, o que é a dor crônica? Tá. Bom, essa área de atuação é uma área nova, né, na medicina. Então, as pessoas às vezes se assustam. Nossa, mas existe uma especialidade em dor? Existe, né? Se você vê num mundo como o nosso, tão cheio de dores, sejam elas físicas ou da alma, nada mais justo do que algo mais focado nisso. Quando a gente fala em dor crônica, como você perguntou, a gente está falando daquela dor que dura, geralmente a gente define assim, uma dor que dura mais do que aquilo que causou ela. Então, normalmente, nas dores agudas, a pessoa sofre um traumatismo, sofre um ferimento, alguma doença que causa dor. Essa dor dura enquanto aquela doença que ela causa existe. Removendo-se essa causa, curando-se essa doença, esse trauma, a dor vai sumindo. Isso é uma dor aguda, ela tem limite, ela para e a pessoa fica boa. Quando você fala em dor crônica, ela se estende. Geralmente a causa já até nem existe mais, mas a dor continua. E geralmente causando um impacto na vida da pessoa. A dor aguda causa impacto, lógico, mas é um impacto limitado. A pessoa sabe que vai acabar. Né? Então a pessoa está com uma apendicite. Você tirar o apêndice, vai ter aquele pós-operatório, isso vai acabar. Isso gera uma tranquilidade. Na dor crônica, não. A causa já nem existe mais, ou nem existiu uma causa aparente, e a pessoa continua sofrendo dia após dia, e isso vai começar a interferir na sua qualidade de vida, no seu trabalho, na sua família. Então é assim que a gente define dor crônica. Né? Tá. E aí, já seguindo, qual a relação entre dor e o espiritismo? Tem toda relação. A gente até brinca, às vezes, que o espírita é meio masoquista, né? Ele gosta do sofrimento, né? Tem muito espírita que gosta de exaltar o próprio sofrimento, a própria dor, de perceber a dor do outro, e mesmo dores físicas como dores da alma, vamos dizer assim. Então, assim, a própria doutrina, ela nos traz diversos ensinamentos, diversas formas de pensar, né? O Evangelho do Cristo sempre ligado à dor, ao sofrimento que está tão presente nesse mundo, né? Que a gente sabe que é um mundo de provas e expiações, um mundo onde a gente ainda tem muito mais o que resgatar do que, na verdade, a colher de bons frutos, né? A gente ainda está resgatando muito do que a gente plantou de ruim no passado. Então a dor é muito comum, muito frequente. E a doutrina, né, o Consolador prometido, ele vem de encontro a esse sofrimento da humanidade, né? Trazendo consolo, explicando as causas, principalmente também, porque quando você entende o que causa a sua dor, por si só isso já traz um certo alívio. Então é a compreensão, a questão da fé raciocinada, ela traz essa tranquilidade. Uma coisa é você sofrer sem saber o porquê, sem entender os motivos, sem ver um fim para isso. O seu sofrimento ele é até intensificado. Outra coisa é você
ter uma doutrina que te explica, não, você sofre, você sente dor por isso, você precisa passar por isso, isso e isso, o seu alívio vai até esse ponto, a partir desse não te é merecido, não te é libertado assim desse mal, mas você fazendo isso e isso, você se reformando, buscando o bem, você vai ter a cura em algum momento por merecimento. Então isso gera um certo alívio e isso nos chama à humildade, ao reconhecimento de nossa pequenez. Então dor e espiritismo estão muito relacionadas, tanto nas causas, como no tratamento, como na compreensão do problema. Interessante. O que é pior? O sofrimento para o corpo ou para a alma? É muito relativo, né? É extremamente difícil, eu acho até impossível você generalizar, né? Essa pergunta não tem uma resposta definida. É do corpo? É da alma? É extremamente relativo. Vai de cada um. Né? Tem pessoas, e seguramente muitas delas podem até estar nos ouvindo agora, que dariam tudo para trocar as suas angústias da alma por uma dor física. Né? Porque as angústias da alma são, por vezes, tão pungentes quanto ou mais do que muita dor física. Às vezes a gente ouve expressões como, eu daria minha mão para não ter tal sofrimento. Eu daria um dedo do meu pé para não passar por tal situação. E é verdade, tem gente que realmente trocaria as angústias e os sofrimentos que está sentindo, né, com relação à alma, por um sofrimento físico. Então é muito relativo. Já tem outras pessoas que assim, sofrem em demasia com os seus problemas físicos do corpo, muito além até do que deveriam, talvez. Mas isso, mais uma vez, é muito relativo e não cabe a nós julgarmos. Então, cada dor tem seu peso, cada dor tem seu impacto. Na maioria das vezes, elas andam juntas, né? Então, dor do corpo e dor da alma, elas andam juntas. E quando você fala em dor crônica, como eu havia dito, mais ainda. Né? Porque essa dor que persiste dia após dia, semana após semana, mês após mês, ela acaba influenciando no dia a dia da pessoa e em sua espiritualidade também. Então aquele sofrimento, mesmo que a princípio era só do corpo, ele passa a ser também da alma. Uma coisa puxa a outra. Você vê, vou dar um exemplo prático, né, de uma patologia hoje muito comum, muito dolorosa, que é a fibromialgia. E muito falada, né, ultimamente, é muito comum em mulheres, mais do que em homens, aquele processo doloroso no corpo inteiro, que o paciente chega no consultório e fala, não, mas eu tenho dor do dedão do pé ao fio do cabelo. Então você já pensa em fibromialgia, você já de cara, deve ser mais um. E aquela pessoa que não dorme bem, acorda cansada, tem dores no corpo todo, o corpo todo doído, sem nenhum lugar específico. Então, isso caracteriza a fibromialgia. A ciência, a medicina ainda não definiu causas assim bem específicas para esse problema. A gente sabe que ele existe e que tem alguns estudos que mostram que existem processos inflamatórios crônicos nos músculos. Então, assim, isso está ainda em estudo, mas existe causa orgânica para esse mal. Só que a pessoa que sofre de fibromialgia, quem sofre vai entender bem disso, geralmente ele tem um impacto emocional também. Então, vai junto. Porque você imagina a pessoa acordar com dor e dormir com dor todo santo dia. E não é só ficar quieto com ela, é ter que cuidar de criança, é ter que da casa, é ter que trabalhar fora, é dar conta do marido, eu falo porque é mais comum em mulher, né, fibromialgia. Ou no caso dele, da esposa. Então, assim, e tudo isso com dor. Ela está sempre ali. Então, é quase que impossível isso não afetar o emocional do indivíduo. Então, aí vem depressão, né? Aí vem os processos crônicos, a tristeza, o desânimo, isolamento social, baixa autoestima. É interessante que isso piora a dor. Então, vira um ciclo vicioso. Onde a dor, aquela causa que era orgânica, que está no corpo, leva a um processo emocional que piora a causa orgânica, que piora mais ainda emocional,
Então a pessoa entra num ciclo. E para tratar esse ciclo fica mais difícil. Muito mais difícil. Um ciclo de dor e depressão com dor, e a pessoa vai se afundando, perde a autoestima e ganha peso, deixa de se cuidar. O peso a gente sabe que aumenta as dores, e aí vai. Leva o problema para a família, muitas vezes em casa, né? Isso é verdade. Isso a gente vê muito que uma pessoa com dor crônica, vamos dizer assim, com aquele sofrimento contínuo, ela adoece, geralmente, não sozinha, a família, né, está envolvida nesse processo aí. Então, assim, dor corpo, dor alma, as duas coisas andam juntas. E em cada pessoa vai ter um impacto maior um no outro, mas geralmente andam juntas. Tanto é que você sempre tem que abordar no consultório, a gente sempre tem que abordar o aspecto emocional. Então, a pessoa às vezes vai no consultório, a maioria das vezes, procurando alívio para dor física, né? Tá doendo aqui, tá doendo ali, eu quero ver o que é, eu quero um alívio, tal, não estou aguentando mais. E você acaba tendo que abordar, né? De uma forma sutil, educada, mas como é que está o seu emocional, né? E aí, você mora com quem? Com meu marido, meus filhos. Como é que está lá? Como é que está o seu relacionamento com seu marido? Tá legal? Tá bacana? Não tá. Geralmente não tá. E geralmente tem coisa. Então aí você vê como as coisas andam juntas. E geralmente a pessoa fala assim, uma das perguntas que a gente faz, né, para caracterizar a dor mas o que piora a sua dor, Dona Maria? O que a senhora faz que piora a dor? Quando eu fico estressada, piora as dores, realmente. E você é muito estressada sempre? Nessa correria? Sempre, eu sou muito ansiosa. Mas sempre que eu estou mais nervosa, que eu brigo com meu marido, aí danou tudo. Mas tem paciente que conta assim, por exemplo, esse final de semana eu viajei, fui me distrair com meus filhos e tal. Que bacana. Sentiu dor? Não, nem lembrou. Nem lembrou que tinha. E era uma causa orgânica, a pessoa tem a doença. Então, e aí? Como é que você explica isso? Só pode estar na alma, né? Então, assim, as duas coisas andam muito juntas. Muito juntas. Quais os recursos da medicina para o alívio do corpo e da alma, Dr. Rodolfo? Então, assim, a medicina, lógico, tem um avanço muito grande, primordialmente, assim, principalmente no alívio da dor no corpo, né? A gente sabe que o homem materialista que ele parte da matéria para um dia atingir essa espiritualidade que a gente busca, né? E que o espírita acha que está um pouquinho adiante, mas na verdade não sei se está. Então, assim, então o corpo é um foco principal. Então, a ele foram dados ao longo dos séculos da medicina uma atenção maior. Então, hoje a medicina tem recursos variados para a dor do corpo, desde medicamentos, infiltrações, cirurgias, aí vem fisioterapia, calor, gelo, acupuntura, homeopatia. Então, assim, a medicina tem recursos cada vez mais focados, específicos e eficazes no tratamento da dor do corpo. Então, de forma que hoje, dores que antes eram inimagináveis, assim, de se aliviar, hoje elas são aliviadas, tem tratamento, tem remédio que tira com a mão a dor. Então, com relação à dor no corpo, já está bem visto. Lógico que ainda tem muito mais para ver. Tem algumas condições dolorosas, a própria fibromialgia que a gente estava falando, tem várias opções terapêuticas hoje, mas ainda não é um problema totalmente superado. Ela alivia. Alivia. Tem paciente que vive bem, alivia, mas assim, cura 100% você não consegue. Não só nesse exemplo, mas em muitos outros processos de dor física, principalmente. Agora, com relação à dor da alma, aí a medicina em si, assim, não tem muito recurso, porque não estudou, porque assim, dificilmente ainda nem se reconhece a alma, né? Então, isso nem é consenso. Nem é consenso ainda de que a alma existe, de que o espírito existe, não para nós espíritas, que temos a nossa fé, né, nosso raciocínio e tudo. Mas a gente sabe que a ciência ainda não chegou nesse ponto, né? Então, esse campo da alma, ao longo dos séculos, foi deixado mais para o aspecto religioso, né? Mais para as religiões. E mesmo dentro das religiões, aí sim você vê a alma é o foco principal, né? E aí, dentro delas,
o Espiritismo como uma delas, diversos estudos, diversos trabalhos, mostrando várias opções para o alívio dessas dores, assim. Quando você fala hoje em dor crônica, ainda voltando para o campo da medicina, você fala naquilo que a gente chama de dor total, que é o que? Você compreender a dor como um fenômeno complexo e não como a dor física puramente, que é aquilo que a gente estava comentando. Então você entender que dentro da dor existe a física, mas existe a dor social, a dor emocional, a espiritual, tudo nesse contexto. Se você foca o tratamento só na dor física, você vai até trazer um alívio, beleza, mas e o resto? E a dimensão espiritual? E a dimensão familiar? E a dimensão social? E aí, em alguns casos, pode ser que essa dor até retorne, que ela volte, porque não... Às vezes a causa não está na dimensão física, às vezes essa é a consequência menor, é a ponta do iceberg. Às vezes a coisa, o buraco está muito mais embaixo. Então, você vê o corpo, ele manifesta, muitas das vezes, aquilo que está na alma, né? Então, às vezes, aquela dor específica que a pessoa está sentindo é a manifestação de um problema que ela traz no fundo de si, né? Que vem dali e isso está aflorando através de uma doença, de uma dor, de uma fibromialgia, de uma neuralgia do trigêmeo, de um herpes, de uma lombalgia, de uma hérnia de disco. Então você vai tratar, na verdade a medicina se limita ao sintoma. Então você vai dar um remédio para a dor, mas a dor não é o problema principal muitas das vezes, ela é o sintoma. O problema está mais embaixo, vamos dizer assim. Então, assim, esse mais embaixo, a medicina em si ainda não atingiu. A gente espera que isso seja atingido um dia, na medida em que a espiritualidade casar com a ciência de uma forma científica, de uma forma compreensível e perene, né? Que era, na verdade, imagino, o desejo do nosso codificador, do Allan Kardec. É a aliança entre a ciência e a religião. Quando esse ponto chegar, e aliás, esse é um dos objetivos, um dos focos, o grande foco das associações médico-espíritas, é trazer a espiritualidade para a saúde. Entendeu? Então, a gente está chegando num ponto em que o organismo humano está sendo conhecido, assim, de forma exaustiva. O desenvolvimento de diversos tratamentos e tudo, ainda tem muito, mas está bem visto. E a alma ficou de lado nisso, né? Ao longo do tempo. Então a gente tem que trazer isso para cá. Isso que eu falei de dor serve para qualquer tipo de doença. Então você vê, uma doença não é só a doença, tem coisas que envolvem ela na vida de cada um. Dr. Rodolfo, toda dor, sofrimento do corpo tem origem na alma? Eu acho que a gente estava até comentando, né? Depende. De uma forma geral, a gente sabe que o corpo reflete o espírito. Né? A gente sabe que a nossa forma, que leva à formação do nosso corpo, é o perispírito. E ele traz tendências registradas de outras vidas que a gente teve. E ele reflete em si o bem ou o mal que fizemos nessas outras vidas. E que fizemos também nessa vida. Então, muitas vezes o espírita, ele adora lembrar de vidas passadas, né? Esquece da vida atual. Da vida também. Agora, a gente joga. Então, nossa, mas eu estou sofrendo tal dor, tal problema de saúde, porque no século XVIII eu fiz tal coisa, tal. Isso é muito bonito, né, de se ficar falando, as pessoas fazer regressão, ver que buscar as causas. Não, tudo bem, mas e essa vida? Será que não tem nada nessa vida? Ou no seu modo de agir, no seu modo de... que reflete tendências, mas nessa vida? Então, assim, a gente pode dizer que a imensa maioria das dores, especialmente estamos falando de dor crônica, elas têm origem na alma, sim. Ou de forma direta, através de uma impressão perispiritual de uma vida passada, ou de forma indireta, agindo no mal, né, impregnando esse perispírito novamente, que vai culminar no corpo físico.
É difícil generalizar, mas geralmente tem sim. Mas geralmente tem. fundo, geralmente tem fundo, Mas a gente sim. não tem que ficar dando só desculpa da vida passada, não. A gente tem que Exatamente, fazer nessa também. Exatamente. Esse aqui é o mal do espírita, né? O espírita, ele tem que, de uma forma geral, o ser humano, né? Eu falo muito espírita, mas todos nós, a gente tem que primeiro buscar o hoje. Uhum. Eu penso dessa forma. Através da dor e do sofrimento, a gente se conhece. A gente pode, pensando em nossas dores, pensando em nosso sofrimento, a gente pode atingir o autoconhecimento. Porque se eu tenho uma dor, se eu sofro por algum mal, alguma doença dolorosa, crônica, e eu paro para pensar, a gente não para para pensar, eu paro para pensar. Às vezes a dor para a gente à força, né? E nem assim a gente pensa. Mas se eu paro e penso, poxa, por quê? Essa simples pergunta vai te conduzir a toda uma reflexão interior que você nunca fez na sua vida. Por que eu? Aí você começa a pensar, foi algo que eu fiz? É algo que eu estou fazendo? Mas quem sou eu, primeiramente? Né? Eu sou Rodolfo ou eu estou Rodolfo nessa agora? Mas se eu estou, quem sou? Então você começa, né, na busca da compreensão da sua dor e do seu sofrimento, você começa a se conhecer. É aquilo, não só aceitar, eu tenho que passar por isso e pronto. Exatamente. Não, eu tenho que passar por isso, mas o que eu posso fazer para melhorar? Seria isso? Exatamente, é por aí. E a maioria de nós cruza os braços, né? E aceita de forma até, assim, acomodada, né? Tem um slide nessa apresentação que é bem isso, assim, que é o que? A diferença entre a acomodação e a resignação cristã que se espera. Então, o indivíduo acomodado é aquele que, diante de um problema, de uma dificuldade, estamos falando de dor, diante da dor, ele cruza os braços. Não, tudo bem, eu mereço, pronto, não vou fazer nada, tem que sofrer mesmo para pagar. Aí vem a questão do masoquismo, né? Não, tem que sofrer mesmo. Tem gente que é capaz até de piorar a própria dor para falar, não, para eu resgatar mesmo, né? Então minha dor está assim, eu tenho que sofrer mais. Fulano está sofrendo, deixa ele sofrer, que ele está pagando, que fez. Essa é a ideia, né? Esse seria o acomodado. Agora, por outro lado, o que a gente prega é a pessoa que, assim, é a resignação cristã. Não é aceitar simplesmente, é o que você está falando. Diante da dor, parar e pensar o porquê, as causas, porque eu, entendendo isso, tudo bem, Deus, o que eu posso fazer então? Eu já entendi, eu já estou me conhecendo melhor. Então, Pai, o que eu posso fazer para aliviar essa minha dor? Ou a dor do próximo? O que está nas minhas mãos? O que está no meu recurso? O que é medicina? O que está? E ir atrás. Ninguém é obrigado a sofrer para pagar. Se fosse isso, não tinha remédio, não tinha medicina. Todo mundo ia sofrer. Séculos de estudo, com a permissão e a bênção de Deus, para quê? Então, aí a pessoa vai atrás, faz tratamento, faz outro, busca um remédio. Aliviou 50% da dor dela. Tá ótimo. Mas, Pai, esse é o limite? Eu não vou conseguir um alívio maior do que isso? E a pessoa sabe. Não vai. Tá bom, então, tudo bem. O que eu posso... Aí a pergunta que vem em seguida é, então tá, se eu já me compreendi, já busquei um alívio, encontrei ele parcialmente ou não encontrei recurso para aliviar, o que eu posso fazer então, mesmo tendo a minha dor, para eu ter uma vida, para eu ser útil na sua obra, né? E aí essa pessoa vai ver que tem muita coisa para fazer, mesmo com dor. Trabalho não falta. E ela vai perceber no final das contas que trabalhando a dor vai aliviar. E era isso que Deus queria desde o início, que ela trabalhasse para a sua melhoria. E é isso que ela chegou lá no final, depois de buscar tudo. Então, e aí ela percebe que trabalhando, mesmo com a dor, dentro de seus limites, estou falando para ninguém ser perfeito, dentro dos seus limites, não consigo andar porque eu tenho dor nas pernas. Mas você consegue sentar e conversar com um idoso? Fazer uma companhia? Você consegue tricotar? Não, porque eu tenho artrite, eu tenho dor todo dia. Mas você não é muda.
você consegue conversar, você consegue fazer alguma coisa 1 horinha por semana. Bênção, ótimo. Você entendeu? E aí a pessoa muda. Então a dor, que era o principal, passa a ser, ela perde sua importância quando a pessoa age dessa forma. Quando a pessoa trabalha pela sua melhoria e pela melhoria do próximo, a dor fica em segundo plano. E aí a gente vê tantos exemplos, né, de espíritos sublimes aí. Eu sempre lembro do Jerônimo de Mendonça, conhecido como o gigante deitado. Poxa, o cara, me perdoa a expressão cara, mas assim, ele acamado, limitado, com dor todo dia, porque ele tinha reumatismo, ele tinha artrite, então tudo tortinho, cheio de dor, cego. Era um cara que tinha tudo para vegetar numa cama, quieto, conformado, acomodado. Não, ele viajou o Brasil, lógico, com auxílio de irmãos, pregando bem, falando, né, escrevendo, ditando. Então, assim, eu sempre lembro dele, que é um exemplo, lógico, mas o Rodolfo tá apelando, né, um exemplo desse aí ninguém dá conta. E tem gente aí que com a dor no pé já para, né, já para tudo, não consigo fazer nada, não dou conta, eu tenho que ficar quieto, repouso pro resto da vida. Só assim que eu vi. Então você vê, né, como que são as coisas aí. Bom, então vamos lá para as considerações finais do Dr. Rodolfo. Conta pra gente um pouquinho do seu trabalho na AME, né? Tá bom. É assim, aos que não entendem, não são familiarizados com isso, AME é Associação Médico Espírita, como você disse no início. Então existe uma AME Brasil, existe uma AME Mundo, Associação Médico Espírita do Mundo e do Brasil. E cuja presidente, aliás, da AME Brasil e Mundo é a doutora Marlene Nobre, uma pessoa muito conhecida no meio espírita, médica, bastante conhecida, conviveu com Chico, esposa do falecido deputado Freitas Nobre, né? Muita gente conhece bem ela. Da AME Brasil, existem diversas AMEs em todo o território nacional, filiadas diretamente à AME. Tem a AME São Paulo, AME Campinas, AME Ribeirão Preto, AME Uberaba, e tem a AME Franca, né? Que a gente está lá já há pouco mais de 2 anos. A gente teve a honra de participar da criação da AME junto com outros valorosos colegas que lá estão, que trabalham também. E assim, qual que é o objetivo de todo esse trabalho? É justamente aliar ciência e religião através da saúde, que é um tema muito comum, de que todo mundo conhece, quando todo mundo vive no seu dia a dia, né? Saúde, doença, e toca mais no ser humano. Então o objetivo é trazer os conhecimentos da doutrina, não só da doutrina, mas da espiritualidade como um todo, né? Para o tratamento das doenças, para a compreensão delas. Então é você desenvolver e ver o ser humano como um todo. Esse é um dos objetivos principais da AME. Vamos atingir esse objetivo como? Através do estudo. Existem estudos científicos sendo conduzidos, artigos sendo publicados sobre ciência e religião, sobre religiosidade, saúde, espiritualidade, saúde, por médicos espíritas do Brasil todo. O Brasil é um país pioneiro e que leva adiante esse trabalho hoje no mundo, através da assistência, atendendo, fazendo o bem, fazendo caridade, de uma forma diferenciada, de uma forma espírita, de uma forma espiritualista, né, principalmente através desses... e estudando. Então a AME Franca, que eu represento, a gente ao longo desses 2 anos tem estudado diversos temas, sempre exemplos, epilepsia e espiritismo. Então assim, qual a relação? Dor de cabeça, dores crônicas, né, que é o tema, experiência de quase morte, depressão e espiritualidade. Então são diversos temas. Cada mês um médico vai lá, estuda, apresenta para a população de uma forma geral. Isso lá em Franca. Todo mundo está convidado, aliás. Se um dia quiser ir lá, vai ser um prazer recebê-los. E assim, a gente vem desenvolvendo esse trabalho. Fizemos no ano passado um seminário, né, foi o primeiro encontro de saúde e espiritualidade de Franca, e agora hoje a gente está aqui muito feliz por estar participando do primeiro encontro aqui em Guaxupé.
E nós participamos também, nós fomos até lá. Exatamente. Foi, assim, é uma sementinha que foi jogada, né? E, nossa, assim, estou muito feliz de estar aqui hoje, muito reconhecido, grato. E eu espero que isso seja o início, né, de uma longa caminhada aí para todos. Posso deixar os contatos? Por favor. Assim, eu acho que o principal hoje em dia é a internet, né? Todo mundo está assistindo a gente pela internet, então o e-mail. O e-mail da AME Franca, para quem quiser estender esse assunto, perguntar alguma coisa, a gente tá aberto, assim, amefranca.sp@gmail.com, sem BR. Sem BR. Então, amefranca.sp, tudo minúsculo junto, @gmail.com. Para quem quiser, né, alguma pergunta, alguma parceria, algum comentário, né, do que a gente comentou aqui hoje, a gente está à disposição. E é isso aí, muito grato, muito feliz por estar aqui hoje. Nós aqui estamos, muito felizes, muito honrados. Que isso, imagina. Pela sua presença. Senhora, a gente está aqui para estudar, para aprender junto. Muito obrigada. E a gente, encerrando o programa de hoje, a gente agradece muito a presença de vocês. E a gente espera que essa conversa que nós tivemos aqui possa levar até vocês um pouco mais de conhecimento, de esclarecimento e que possa ajudá-los de alguma forma. Muito obrigada, queridos ouvintes. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. Evangelho de luz, Evangelho de Evangelho, perdão, Evangelho Jesus, Evangelho, és a minha salvação. Programa Jesus e Luz. Oferecimento. Você que vai construir ou reformar, não deixe de conferir as ofertas que só a loja do Ceará Materiais para Construção lhe oferece. Telhas, portas, tijolos, cimento, cal, areia, pisos de vários modelos e outros acessórios. A loja do Ceará fica na Rua Borba Gato 556, no Recreio dos Bandeirantes. E o telefone é o 3551-6589. Ceará Materiais para Construção.